Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a Nadir Cortez, ela que é proprietária do Opala Cabelo. Seja muito bem-vinda, Nadir, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Nadir, você tem uma história bastante peculiar. Sim. Você se aposentou e aí que você decidiu empreender. E aí ficou uma dúvida na minha cabeça, por que o Opala Cabelos? Por que você decidiu se dedicar a esse negócio? A história do Salão Opala, ele foi fundado em 1979 pelo meu marido. Ele ele cortava o cabelo do dono do Hotel Opala. E ele convidou para montar esse salão no hotel. Pelos clientes, tinha residente na época no hotel. E assim começou a história dele. E eu, quando casei com ele, ele já tinha esse salão. E eu trabalhava na educação municipal de Campinas, como gestora da educação. E ele sempre falava, quando você aposentar, você vai vir trabalhar comigo. Você vai vir trabalhar comigo, você tem perfil. E foi assim, foi alimentando essa ideia. E eu aposentei e fui para o salão. Aposentei em dezembro, em janeiro eu estava trabalhando no salão. Dezembro de 2012. Pelo que eu vi no Instagram, a Nadir conta muita coisa lá no Instagram, viu, gente? Por isso que eu já investiguei aqui, me preparei para conversar com você, que eu sei que sua história é muito vasta e muito rica, muito legal. Então, a aposentadoria foi em 2012, em janeiro de 2013 eu iniciei no salão. E para começar a trabalhar no salão, você tem que entender do negócio. Você tem que entender como funciona. Que era a única habilidade minha que eu tinha da educação, era a gestão de pessoas. Né? Porque na escola você é o que mais você faz na vida. Né? Aí eu fui estudar gestão de salão. Fiz 2 cursos em gestão de salão. Fiz o Sebrae. Fiz o Empretec, fiz precificação, fiz várias oficinas, vários cursos, só que me faltava a cereja do bolo, faltava alguma coisa. Aí, qual é a maior empresa de produtos para salão? A L'Oréal Brasil. Aí eu consegui o contato, cadastrei o salão, e comecei a trabalhar com a L'Oréal. Como parceira da L'Oréal. Como parceira da L'Oréal, né? Porque a L'Oréal tem um setor que é só para salão, né? E aí eu fui trabalhar com a L'Oréal e com a necessidade de ter também colaboradores profissionais capacitados também na área feminina. Que era o meu objetivo também, não perder a tradição do salão, mas agregar o público feminino também. E é justamente isso que eu quero te perguntar, Nadir, pela sua história, uma timeline aí bem vasta, com vários detalhes, mas outra dúvida que fica, como é que foi transformar então um salão genuinamente masculino para o público feminino? Como é que foi essa transição e os desafios? Porque essa mudança de clientela não é fácil. Não é nada fácil. Essa transição eu iniciei contratando profissional na área também feminina. E eu fiz no salão uma vitrine muito bonita de produtos que eram atrativos para o público feminino. E ela chegava no salão, ela sentia assim, não, o que vocês estão falando é verdadeiro. Vocês estão sendo honestos, vocês só não estão vendendo produto. Porque a gente tinha um setor da L'Oréal da educação que era muito forte dentro do salão, era muito presente. E formava nós para entender do produto. Você ia lá com o cabelo, você tem que fazer um diagnóstico para indicar um produto. Você não está só vendendo produto. Claro, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você está lidando com a autoestima da pessoa, com o cabelo, que cabelo ela quer ter. Qual né? tipo de cabelo? Qual é o tipo de cabelo que ela tem. E a mensagem que a pessoa quer passar com aquele cabelo. Exatamente, qual é. E assim nós fomos atendendo, vendendo produto, mas ganhando cliente.
Isso era o mais importante, né? Porque as clientes vinham falar, nossa, mas você indicou um produto que foi certeiro no meu cabelo, era tudo o que eu precisava. Ela fidelizava no salão, por quê? Passamos segurança para ela. Sim. Passamos um ambiente verdadeiro para ela, e assim começou. Durante 5 anos eu fui fazendo essa transição, mantendo a tradição, mas trazendo mais público feminino. Aí, quando encerrou 5 anos, eu dispensei metade da equipe, que já não atendia mais os clientes que estavam chegando para a gente. Contratei o pessoal que está comigo até hoje, que estão comigo até hoje, são meus colaboradores, a minha alma do negócio. A sua base. A minha base do negócio são meus colaboradores, meus profissionais. E assim foi fazendo, só que também não perdemos a tradição do salão. Até hoje, vai fazer 13 anos que eu estou lá, e a gente trabalha com os 2 públicos no salão até hoje. E como não perder a essência, Nadir? Um negócio em transição, que tem 2 públicos tão distintos, como é que você faz para manter a tradição e trazer a inovação? E de fato equilibrar isso? É difícil, é muito difícil. Mas você consegue fazer isso com uma equipe junto com você e com honestidade, sabe? Sendo muito transparente, e o receber seu cliente, da hora que eu sempre falo que os nossos salão, eu cuido desde a calçada, que anda pelo salão inteiro. Então esse cuidar é o que mantém essa tradição. E a gente sabe que o público de Campinas é muito difícil. tradicional, uma das cidades mais tradicionais do estado de São Paulo. Campinas é exigente. Como é que você faz para entregar um trabalho de excelência? Boa pergunta, né? Como que a gente faz? Trabalhando muito, estudando muito e tendo uma equipe que recebe a cliente com alegria, com leveza, porque o cliente chega no salão, ela quer ser bem recebida, ela quer ser acolhida, ela quer que tenha um cafezinho gostoso. As clientes chegam no salão, senão elas vão lá na cozinha do salão tomar o café. Ela se sente em casa. Tem cliente que fica 2, 3 horas no salão conversando com a gente. Isso porque é muito legal. É esse o ambiente que eu quero para o meu salão e para minha vida, sabe? Excelente. Pegando esse gancho, então, Nadir, como é que é a sua rotina? Como é a rotina de uma empresária que mantém uma qualidade alta no atendimento? Como é que é a sua vida? A minha vida, hoje, é dedicada ao salão. Eu chego por volta das 9, 10 horas da manhã e eu fecho o salão às 18 horas. É você que fecha todo dia? Eu que fecho todo dia. Porque eu quero estar lá, eu amo estar lá, é meu prazer estar nesse salão, sabe? É o espaço que eu sonhei muito em ter. Hoje, depois que a gente teve que sair do espaço que estávamos lá, eu montei o salão que todo mundo fala, chega lá e fala, Nadir, esse salão é sua cara. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Isso é muito lindo. E Nadir, em que momento você percebeu que o seu negócio estava transformando a sua vida de fato? Desde o dia que eu me aposentei, que eu cheguei no salão. Eu tive momentos difíceis, como todos os empresários nesse país têm. Tive momentos muito difíceis, eu pensei em desistir. Mas eu dormia, no outro dia eu acordava, não vou desistir. Eu sou virginiana, gente. Não Olha, eu também nunca. sou virginiana, não desisto nunca. Desistir não tá no meu dicionário, é uma Não palavra está. que não tá. Exatamente. Então, tinha uma dificuldade, eu ia me preparar, estudar e ver onde eu poderia melhorar aquilo. Tirar aquela dificuldade. Então, e com a persistência. Passamos por uma pandemia. O salão foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Vocês sabem lá, foi muito difícil. Em que você se apegou nesse momento, Nadir, para continuar? Para continuar,
É assim, eu não me vejo em casa sem trabalhar. Então, esse é o meu gás. Como que eu vou ficar em casa, não produzir nada? Não tem como. Quantas famílias estão lá dependendo do meu trabalho? Porque quantas famílias estão ali? Né? Sem Quantos dúvida. clientes que vêm ali? Eu não tenho esse direito de não querer trabalhar. E o né? efeito do trabalho de vocês, né? A pessoa entra de um jeito, já sai de outro, automaticamente você devolve a autoestima para a pessoa. Não, tem cliente que faz depoimento no salão, a Vitória está cuidando muito bem disso, do Instagram do salão, que fala que chega no salão é o mesmo que ela se estivesse num shopping. E sai e faz um cabelo que você olha a cliente sorrindo. Sabe, você vê aquela alegria de ter o cabelo que ela queria, gente, isso não tem preço. Não tem preço. E quando dá errado? Quando a cliente não gosta? Quando há uma intercorrência? Qual o posicionamento do salão? O posicionamento do salão é excelência. Então, não deu certo, a cliente volta novamente, a gente vai entender o porquê que não deu certo, se o profissional não entendeu, ou se o cabelo dela não conseguiu chegar ali, mas a gente vai sentar com essa cliente, vamos conversar e vamos chegar num termo que ela vai ficar satisfeita. Isso é recorrente, a gente... Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Mas a gente corrige onde é possível corrigir. E ela tem que entender que chegou ali porque é o limite do cabelo para chegar ali. Não dá para ter. Vocês explicam, Sim, tem esse cuidado. com conhecimento, com técnicas. Isso a gente faz com excelência. Agora, falando em equipe, Nadir, fala um pouquinho da sua equipe. Quantas pessoas trabalham com você e como você se define como líder? A gente gosta muito de falar sobre empreendedorismo feminino nesse programa. Sim. Gosto de esmiuçar bastante esse tema. Como é que você se considera, então, como líder? Olha, eu tenho uma equipe que está comigo há bastante tempo. Praticamente, há esses 10 anos eu tenho uma equipe. Tem pessoas que estão até antes, que já era do salão, continuou comigo. E eu tenho essa equipe longínqua, né, com muitos anos. E como que eu faço? É uma equipe pequena. Eu tenho no salão cinco colaboradores, mais a recepcionista 6. E a minha gestão, ela é baseada em honestidade e transparência. Tudo que eu faço ali, eu conto com eles. Eu faço conversas informais, faço reunião quando é necessário, e ali a gente chega num consenso, todos nós juntos. Você é democrática. Eu sou muito democrática, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. Nós vamos fazer uma precificação, então eu faço primeiro com eles para entender o que precisa, onde a gente tá defasado, qual é a nossa precificação, principalmente eles estão na linha de frente com o cliente. Eles estão entendendo o movimento do cliente. Se eu vou chegar como gestora, eu vou dar um exemplo, eu faço uma mecha de R$500, não, a partir de agora precisa ser 1.000. Eu não tenho como falar isso se eu não ouvir. Então, qual é o argumento? Então, a gente senta, a gente conversa, todo mundo. Ai, Nadir, teve um reajuste, teve isso, teve aquilo. Então, qual é o preço justo para o nosso público? Eles falam e a gente chega junto nesse consenso. Então, ai, Nadir, precisa do baleiro. O baleiro retrô, ela tá falando do baleiro retrô. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui pro pessoal entender, para quem tá assistindo entender. A gente tem aqui no estúdio um baleiro retrô maravilhoso, né, que inclusive está vazio hoje, João Borel, por favor, enche esse baleiro. É lindo e realmente ele traz uma memória afetiva, né, pros clientes. Sim. E as pessoas buscam isso nos negócios. Sim, é fundamental você ter isso. Porque aí, nesses detalhes, que o cliente se sente em casa. Sim.
Não fica aquela coisa, Não fica. aquela máquina, né? Vou ali cortar meu cabelo, vou embora. Não, eu vou ser bem atendida, vou ser acolhida, vou ser ouvida, não é verdade? Escutada. No salão, a gente tem esse lado aí do nosso cafezinho, que é famoso na cidade, né? É famoso o café. Agora, a gente introduziu os chás, porque as clientes estão pedindo, chega nessa época, estão pedindo chás. Friozinho. A gente tem o atendimento, assim, é muito gostoso, porque a cliente chega lá, senta numa poltrona ali do lado, vai sentar no outro, que o cabeleireiro tá lá, vai bater papo com outra cliente Gente, é um salão de 40 anos, todo mundo se conhece. E eu falo que lá é meio que um ponto de encontro, porque às vezes tá um cliente lá de muitos anos e tá voltando, chega lá, ele encontra um amigo que tá ali dentro, aí rola aquele bate-papo. Então o salão é bem isso, sabe? É bem essa história e essa característica do salão. Vocês vendem a experiência. A experiência de estar no salão. A gente estava conversando sobre isso vindo para cá, e é muito, muito, muito palpável e visível essa característica do salão. Isso é muito legal, isso é muito legal. E é uma equipe pequena, né? Então, são quantos colaboradores? São 5. 5. E contando com você, 6. 6 e a recepcionista 7. Muito legal, uma equipe unida, pequena, mas que entrega muito. Entrega muito, muito mesmo, muito mesmo. Eu estou aqui hoje graças a essa equipe e ao meu trabalho. Aproveita também. E deixa uma mensagem para eles, por favor. A câmera é sua, a casa é sua. Ai, a minha equipe falar dela. Eu tenho um cabeleireiro que é o José, é o ciumento. Beijo ele morre, um beijo, que pena. Vou ter que ir até Campinas para te conhecer. Ele é ciumento, ele fala que é meu filho, mas tem a Mariana, está comigo há mais de 8 anos também. É uma menina doce, meiga, eu gosto muito dela. A Valéria, que chegou agora há pouco tempo, mas já trabalhou há 10 anos atrás comigo, ela tá voltando. Você vê como o salão é bom? Ela foi, mas voltou. Isso é muito legal. Isso diz muito sobre o negócio, né? Exatamente. Tem a Clara, que ela tá há mais de 20 anos no salão, que é manicure. E a Simone, que chegou feito o furacão do salão. Ela faz tudo. Eu já comprei air fry, já comprei Tostec, porque ela quer fazer comida no salão. Ela com a Valéria, vou te falar para você, é o furacão no salão. E eu amo de paixão a minha equipe. Eu sou apaixonada. É uma festa, então. É uma festa. Jeito. O salão é uma festa. Trabalhar assim é muito bom. A gente ri o dia inteiro. Maravilhoso. É muito bom. E, Nadir, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória empreendedora até aqui, nesses 12, quase 13 anos? A gente teve 2 momentos desafiador, né? O primeiro momento foi a pandemia, né? E passando a pandemia, aí o ano passado, 2023, meu marido ficou doente. E em 2024 ele faleceu. Ele faleceu em julho e foi o momento mais desafiador da minha vida, sem dúvida nenhuma, quando eles pediram o prédio, porque lá, esse prédio onde está o Opala, que eu contei a história, ele é um patrimônio tombado e a prefeitura comprou o espaço, o prédio inteiro, e nos desapropriou. Aí eu me vi na situação de continuar ou parar. Foi desafiador, foi desafiador. Isso em julho, ainda em julho. Aí em julho ele falou, e essa notícia. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Foi um golpe, assim, quase um nocaute, né? Aí eles me deram, a princípio, 60 dias para sair do espaço. Meu Deus. Foi. Muito. E mudar um salão não é mudar de casa, alguma coisa. Você tem que estudar o público os seus clientes, qual é o melhor lugar e encontrar esse lugar. A planta do lugar. A planta do lugar, porque o centro de Campinas é antigo, são prédios muito antigos. Sim. E
a demanda de uma reforma estrutural era gigante. Mas eu tive a ajuda do meu filho, que ele tem também na área de salões, e ele foi para Campinas para me ajudar a encontrar um espaço. Aí ele olhando, e eu fiz um quadrilátero, onde era o meu espaço que eu queria montar. Em respeito aos meus clientes, aos meus colaboradores, porque eu não podia sair de lá para ir para um bairro da moda, que agora é. Eu tinha que ficar no centro. Para manter a tradição, Para manter a tradição, e inclusive mantive o nome do salão. Aí, graças a Deus, eu encontrei, quando o meu filho falou, mãe, eu encontrei um espaço ali perto, eu acho que você vai gostar. Eu falei, tá, então vamos lá para ver. Quando eu cheguei na calçada do outro lado, eu falei, filho, pode cancelar todas as outras visitas, aqui vai ser meu lugar. Foi bem isso, assim, sabe? Sabe quando você respira e fala, encontrei meu lugar? Foi isso, gente, que aconteceu comigo. Que bom. Aí negociamos tudo com o proprietário, foi também tudo perfeito, e comecei a reforma. E a reinauguração quando foi? A reinauguração foi dia 20 de novembro. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Mas eu tive muita ajuda, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então Sem eu tive dúvida. muita ajuda. Eu tenho uma arquiteta que ela é minha amiga e pusemos a mão na massa, contratamos uma equipe e em 105 dias o salão estava pronto para inauguração. Tempo recorde. Tempo recorde. E um salão impecável. A gente reformou desde o encanamento, a parte elétrica, todo feito. Até a calçada do salão eu fiz. Isso é muito legal. Você pensou em não reabrir o seu salão? Não. Em algum momento? Não. Por quê? Porque é o que me move. Olha, pensa, ficando viúva, depois de 28 anos casada, você olha a sua vida, os filhos criados, os netos já criados também, porque tem bebezinho, mas a maioria estão criados. O que eu ia fazer da minha vida? Sentar e chorar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Falei, não. É comigo mesmo o desafio. Vamos à luta. E fui. E fui à luta. Hoje, tem hora que eu falo assim, ainda tá falando para as meninas, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui montar esse salão desse tamanho, né? É muito grande? É grande. Eu gostaria muito que você fosse lá. Tem um quintal no fundo que é uma delícia. É bem grande o salão. Irei com muito prazer. Gosto muito da região de Campinas, conheço várias cidades e Campinas é uma metrópole, né? A Sim. gente tem tudo lá, é uma cidade antiquíssima, com muita história, muita tradição. E justamente por isso, gostaria de perguntar sobre precificação. Você falou que fez um curso no Sebrae de precificação. Qual é o maior desafio na hora de precificar um serviço de beleza? Olha, você tem que contar com algumas coisas para você precificar um salão. Você tem que ter uma experiência, porque cada cabelo é um cabelo, né? Ah, eu vou fazer uma coloração. Tá. Quanto que vai gastar de produto ali, né? Quanto custa meu lavatório? Quanto custa minha água? Quanto custa minha luz? Quanto custa a comissão? Quanto custa eu ter esse espaço aqui? O tempo do profissional. O tempo do profissional, né? O tempo do salão. Tudo isso você tem que levar em consideração. Só que a gente já tem uma experiência nesse negócio, né? Então você vai adequando. Agora mesmo a gente está passando por uma reestruturação na questão de precificação, porque hoje os custos são outros, né? O espaço meu é outro, então você tem que estar atenta a isso, porque senão o negócio morre, quebra, e acontece muito de quebrar salão, mas eu sou muito atenta a isso, como eu tenho uma equipe pequena, eu consigo ver, e eles colaboram muito comigo nessa questão. Então, é difícil, não é fácil. Tem que acompanhar dia a dia. Você calcular quantas gramas de cada produto,
né? Você vai fazer uma mecha, quantas gramas de pó descolorante, OX e papel e tudo que vai envolvido numa mecha? Você vai fazer uma coloração, quantas gramas que vão ali, né? Qual é o seu custo de lavatório? Né? Porque no Você gasta de lavatório luz, de energia, de exatamente. água. Vem taxa de máquina, vem tudo junto no pacote. Tem que ficar né? atenta Tem que ficar aos muito detalhes atento ali. aos detalhes. Porque no curso de gestão que eu falei, que eu fiz, eu nunca esqueço de uma coisa que é meu norte até hoje. Um salão, para ele ser muito bem administrado, ele te dá de 12 a 15% de lucro. Então você pega esse número e você vê que é uma margem muito pequena, ela não dá espaço para erro. Olha que dica e boa. Nem para desperdício. Sem dúvida. Entendeu? Então, isso eu levo para minha vida, que é o que eu aprendi. Muito E com os meninos e as meninas que trabalham comigo, a gente segue essa cartilha à risca, por isso que dá certo. Olha que legal. Então, tendo um preço justo entregando. E entregando um serviço de excelência. Então tem uma formulinha. Tem uma formulinha. Então aprendam, né? Aprendam com a Nadir, que está no mercado há muito tempo, num salão tradicional, no centro de Campinas. Quero aproveitar para te perguntar qual é o seu maior orgulho quando você fala no seu negócio, no Opala Cabelos. O meu maior orgulho é de estar sobrevivendo. E ser uma pessoa que muita gente me conhece pela a honestidade com que eu trabalho e por ser muito querida. Então, esse é o meu maior orgulho dessa trajetória minha. Tem alguma história para dividir aqui com a gente de alguma cliente que tenha se emocionado, que tenha saído de fato transformada, ou um cabelo que transformou uma vida, algo assim? Ai, tem muitas histórias, né, gente? Tem muitas histórias de cliente que chega. Tem uma cliente que ainda faz um tempo, ela teve câncer, e a gente fez toda a transição dela da perca dos cabelos, o tratamento, ela se curou, e ela voltou para o salão, e o primeiro dia que ela estava com o cabelo na altura dos ombros e que ela fez uma mecha, todos nós choramos no salão, sabe? Isso foi assim, a coisa que mais me marcou no salão, foi essa cliente. Foi muito bonito, foi muito bonito. Desde o raspar a cabeça dela, acompanhar o tratamento, ela vinha no salão fazer, ela era cliente de unha, né, e cabelo, ela vinha toda semana, e depois quando ela fez a primeira mecha após o tratamento de câncer. Foi emocionante. Ela confiou em vocês para raspar o cabelo? Para raspar o cabelo. Ela não fez isso em casa? Não fez isso em casa. Olha que legal, muito significativo. Muito, né, foi uma história linda, que eu carrego isso para minha vida. Foi muito bonito. Que maravilhoso. O salão de beleza, ele tem também uma coisa de consultório de psicólogo, né? Total. Um lugar de Por isso que eu falo que o salão tem que ser essa leveza, porque a cliente não vem ali para ouvir suas histórias, ela vem para falar e a gente conversar, participar. Eu falo que a maioria dos clientes que estão lá há muitos anos, a gente fala assim, nossa, parece que faz parte da nossa família, porque é uma troca, a gente ri, a gente chora, a gente conversa, a gente tenta ajudar, faz. Então, o salão de beleza é uma maravilha, gente, é um consultório, como diz assim, um consultório livre, sem nenhuma barreira, sem nenhuma entrave, nada. Ali a gente fala assim, de tudo. Sem censura. Sem censura nenhuma. Nadir, e quando você não está bem? Naqueles dias que você não está legal, você vai trabalhar, você não vai, como é que você faz para girar os pratinhos da vida?
Eu tranco no meu escritório. Aí seus funcionários já sabem. Já sabe. Eu fico lá no meu escritório com meus produtos, com as minhas coisas, com as minhas contas, quebrando a cabeça, mas dura meia hora. Depois eu já estou lá no meio do salão, sorrindo e conversando com todo mundo. Não tenho esse espaço de ficar triste no salão. Não existe, não tem jeito. Porque uma cliente chega assim na porta e fala: oi, Nadir. Pronto. Já tá com a energia já dela. tá com a energia, a gente já vai pro salão. E eu fico muito na área do salão mesmo, na cozinha, em tudo. Se você soubesse que você se apaixonaria, assim, pelo empreendedorismo, principalmente nessa área da beleza, você teria entrado nesse negócio antes ou não? Não, não. Eu sou uma mulher apaixonada. A minha paixão pela educação me moveu a minha vida de 30 anos. Para você ter uma ideia, como eu estou falando de paixão, eu entrei em 82 na escola e saí em 2012. Só trabalhei em uma escola. Uma só? Uma só. Tive, inúmeras propostas de trabalho, de sair de lá, fazer o trabalho que eu fazia lá em outro lugar. Eu nunca aceitei. Porque eu era apaixonada por aquela escola. Eu vim para o salão, eu sou apaixonada por aquele salão. Você se entrega? Eu me entrego de corpo e alma, e se tiver obstáculo que tiver, eu vou vencer esse obstáculo e vou continuar de cabeça erguida trabalhando. Vai até o fim? Vou até o fim. E o que você traz da escola? Né? A escola que você trabalhou com crianças e adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes. O que você traz de valores e de aprendizados dessa época para a sua equipe no salão, para os seus clientes? Olha, o meu trabalho na escola, eu trabalhei por 20 anos com orientação sexual na escola e pessoas. Então, eu aprendi muito como trabalhar com o ser humano, sabe? Com famílias, com inúmeras adversidades. E eu trago isso para o salão. Não é diferente. Não, porque eu estou trabalhando com pessoas. Com as dores humanas. Com as dores humanas. Eu trabalho com meus colaboradores, eu trabalho com meus clientes. Quantos clientes eu atendo por semana? Mais de 100 clientes a gente atende. Aí vem o cliente com o seu filho, ou com o seu marido, porque tem muito casais que são clientes do salão que chegam lá. Então, não muda muito o trabalhar com pessoas, em qualquer área, né? Ouvir, né? Você aprende a ouvir. Uhum. Se der para falar alguma coisa, você fala, se não, ouve. Só ouve. Já é o suficiente. Isso é muito lindo, Nadir, muito lindo mesmo. O que você diria para quem está num momento difícil, numa mudança de vida e está começando a empreender? Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, eu falo uma coisa que é a minha experiência. Estude, porque todos nós, a gente tem habilidades. Todos nós temos as nossas habilidades. Diante dessa habilidade que você tem, procura estudar aquilo, estuda o mercado próximo onde você quer montar esse negócio e trabalhe. Trabalhe muito mesmo e se dedica muito, que dá certo. Sempre. Vai dar certo sempre. Se você seguir é fundamental, né? Você entender o seu negócio, você fazer o curso, você fazer a gestão do seu negócio e trabalhar. O trabalho dignifica e o trabalho devolve. Exatamente. Não tem outra fórmula. Sempre. Pelo menos que eu entenda. É verdade. Em tempos de blogueiros que vendem fórmulas mágicas, terrenos na lua, é muito legal falar com quem faz a diferença de verdade. Agora, especificamente para quem está começando um salão em qualquer lugar do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, Centro-Oeste, quem está aqui assistindo essa entrevista do Viver e Empreender TV, mudou de canal, te achou aqui, o que você diria para essa pessoa, para esse empreendedor?
A primeira coisa é entender o negócio. Você gosta disso, né? Você gosta de trabalhar com pessoas? Porque o maior desafio nosso é trabalhar com pessoas. Porque ali você tem uma equipe de colaborador, porque você não vai fazer tudo, né? Você tem que saber delegar, saber as habilidades das pessoas e entender seu negócio. E entender também o mercado. Fazer um estudo de mercado. Tem que fazer um antes estudo de abrir o mercado, negócio. né? Por que a decisão de ficar no centro? Porque ali é meu mercado. Se eu for para outro lugar, não vai ser. Então, ou estudar. Quem e é se o dedicar. público? Quem é o público que você quer, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de público. Mas quando você monta um negócio, você tem que entender que pode vir um outro público. E como você vai trabalhar com os dois públicos que você quer? Então, contratando colaboradores, contratando prestadores de serviço de excelência. O salão, ele tem um conjunto de coisas para dar certo. Você precisa trabalhar com produtos bons, profissionais bons no que faz, ter um ambiente muito bom, agradável, que o cliente chega na sua porta, ele sabe que ele vai ser bem recebido, né? Porque ele é cliente. Sim. Quem que vai manter seu negócio? Claro. Não são os clientes? Tem que saber atender. Tem que saber atender. É isso. Aí vai dar certo. Qual foi o seu maior erro no seu negócio? Você pode dividir com a gente? Maior erro do meu negócio foi contratar pessoas que não me atendeu à expectativa que eu tinha. Então, esse foi o meu maior erro. Essa parte de RH é sempre muito desafiadora, mesmo Sim. para quem conhece muito ser humano. Sim, mesmo para quem. Você não está livre de cair num erro, né? Contratar uma pessoa que você tem uma expectativa que te mostra-se muito bem, depois você vê que não é aquilo. Então, esses foram os 2 erros que eu cometi dentro desses anos todos de salão, né? Nadir, eu gosto muito de perguntar o que é empreender para os meus entrevistados, mas para você eu pergunto, o que é viver e empreender? Viver é empreender, gente. Viver é isso, é empreender, é o que me move todos os dias para sair da minha casa e entrar no meu salão e ver aquilo funcionando, a alegria com que a gente trabalha e trabalhar muito e ganhar pouco. É assim que funciona. Não pode ter muita expectativa, não. Trabalhar pelo dinheiro. Não, isso tá errado. Aí não vai dar certo. Você trabalha muito e ganha pouco. Porque eu já coloquei as porcentagens aqui. Então, é dedicação. Dedicação e paixão. E paixão. Porque você já falou essa palavra várias vezes nessa entrevista, é uma apaixonada pelo empreendedorismo, pelo negócio dela. Eu amo empreendedoras de sucesso como você, sempre tem muita história, muito a agregar. Para todo mundo que assiste esse programa, para mim mesma, eu como empreendedora sempre aprendo demais nas nossas entrevistas aqui, então é um prazer, uma honra enorme tê-la aqui conosco. Antes de ir embora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, o que tiver no seu coração. Por favor, olha para a câmera, uma mensagem final para quem você quiser. Olha, a mensagem que eu deixo é a história da minha vida. É o não desistir, superar todas as dificuldades e seguir sempre em frente com a cabeça erguida. Nós mulheres, mais ainda, a gente tem uma dose a mais de responsabilidade, que tudo tem que dar certo para nós. A gente não tem o direito de errar, vocês já perceberam isso? Bastante. Não temos o direito de errar, mas é o dever cumprido, chegar em casa e falar, nossa, que dia maravilhoso hoje. Então é essa a minha mensagem, trabalhar. Muito bom, Nadir. Agora aproveita e deixa suas redes sociais, por favor. O Instagram do salão é @opalacabelos e o meu Instagram é Nadir
Cortez _, que é o meu Instagram. Olha, o seu salão a gente já segue. Agora eu quero seguir você também para saber mais histórias, aprender muito mais. Foi um prazer enorme Obrigada. te conhecer, te receber. Muito sucesso. Obrigada. Sucesso e volte sempre, É tá só bom? ir lá no salão que você vai ser muito bem recebido. Vai ser um prazer, tá bom? Obrigada. Nadir Gobate Cortez é o nome dela. Ela que é proprietária do Opala Cabelos, um salão de beleza super tradicional lá de Campinas. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau!